Oi, gente, tudo bem? Cá estou eu de volta e agora para a competência 4. Vou ser mais breve, porque vocês já me conhecem, já conhecem o meu canal, já sabem do propósito desse canal, já viram os vídeos anteriores, a competência 1, 2, 3 e agora é a quarta, já estamos quase chegando na última. Amém, irmãos? Lembrando que essas primeiras videoaulas são apenas para mostrar o que o edital pede com relação às 5 competências do Enem. Serve também para outros concursos que pedem dissertação argumentativa, porque o Enem está só mostrando ali para os alunos como fazer uma dissertação argumentativa melhor, mais assertiva. Então, simbora, sem demora. Meu Classroom, quem quiser entrar pode entrar, só pedir aqui nos comentários para ter acesso a todos os meus materiais que eu disponibilizo, inclusive esse slide que eu estou dando essas aulas para vocês de competências e outras coisas que a gente vai ver nos vídeos à frente, tá bom? Competência 4. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Grande, né? Parece chique. Vamos ver o que tem aqui? Os conhecimentos desses mecanismos, antes eu falei que poderia ser uma linguagem mais simples, sem tanto rebuscamento, porque a gente só estava começando, mas agora já tem um tempinho que a gente começou, não é mesmo? Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que começar a considerar algumas coisas diferenciadas para nossa redação, trazer algumas estratégias para nos alavancar, né? Para a gente dar aí um upgrade na nossa redação, fazer uma redação mais bonitinha e mesmo que não seja por fins estéticos, a gente é obrigado a utilizar esses mecanismos linguísticos para ter uma coesão na nossa redação, para ela ficar redondinha, bonitinha. Então, quais mecanismos seriam esses? Se você já gosta de língua portuguesa, já é um estudante de língua portuguesa, está estudando agora para o seu concurso ou para o seu Enem, você vai ter mais facilidade para utilizar esses mecanismos. Desde já eu adianto que são conectivos, advérbios, aqueles que nós selecionamos nos vídeos anteriores para fazer aquela revisão lá de língua portuguesa, e eles são muito necessários para a gente construir a nossa argumentação. A nossa argumentação ela tem que estar intimamente atrelada a todos os vieses do nosso contexto. E são com esses mecanismos linguísticos que a gente vai conseguir fazer esse ligamento. Falando assim, parece um pouco complexo, um pouco impalpável, mas na prática, vocês vão ver como a gente vai aplicando esses mecanismos e vai dando tudo certo. O que o edital trouxe para a gente sobre esses mecanismos? Lembrando que tudo isso aqui é copiado e colado do edital, do site do INEP. Nada foi eu que escrevi isso aqui, eu que inventei, tá, gente? Então, isso aqui que a gente tem que saber antes da gente começar a fazer as nossas redações propriamente. O que vai ser avaliado aqui na competência 4? São avaliados itens relacionados à estrutura lógica e formal entre as partes da redação. Então, a lógica já é mais óbvia. Não dá para escrever coisas desconexas, que nem antigamente as pessoas escreviam trechos de hinos, de time de futebol, as pessoas escreviam receita de miojo, várias coisas totalmente desconexas que não tinham lógica. Teve uma grande polêmica, não sei se vocês estavam sabendo, e aí essas pessoas acabaram conseguindo uma nota razoável, né? Então parecia que o povo não tinha nem corrigido aquilo, mas depois os critérios foram mudando e agora a correção está sendo de fato, pelo menos oremos que realmente esteja sendo feita de fato, e considerando esses aspectos aqui. Então, a estruturação tem que ter uma lógica, tem que ser colocada na linguagem formal, na norma culta da língua portuguesa. Tudo isso tem que ter uma correlação entre as partes, ou seja, entre os parágrafos, os períodos, as frases, as orações, as ideias, tudo tem que se correlacionar. Eu tenho que ler ali o seu título, se tiver um título, e ela tem que fazer sentido e se relacionar ali com a sua última frase, por exemplo. Então, bateu o olho ali, o corretor fazendo a leitura dinâmica, captou que está tudo interrelacionado, então é sobre isso. A organização textual exige que as frases, os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto com a interdependência das ideias, que é exatamente o que eu acabei de falar. Primeiro eu expliquei, depois eu li. Mas tem uma outra coisa interessante de se tirar daqui.
que é essa coerência. Lembra lá da coesão que eu pedi para você anotar, guardar no fundo do seu coração? Lá no vídeo anterior, ela é prima da coerência, elas andam juntas, coerência e coesão. Seu texto precisa de ter coerência, precisa de ter coesão. E isso vai ajudar a você garantir essa interdependência do seu texto. Ah, Graças, então agora que eu não entendi foi bulufas. Por quê? Antes você falou que eu tenho que fazer um checklist para introdução, um checklist para desenvolvimento, um checklist para final. E agora você está falando que eu tenho que falar a mesma coisa. Não é para falar a mesma coisa, é para seguir uma mesma linha de raciocínio. Lembra que você não pode fugir do tema? Mas parece até um paradoxo, né? Mas a gente tem que ter muita cautela nisso. A gente tem que lembrar que é preciso que tenha uma interdependência entre os textos. Eles precisam ser dependentes uns dos outros, ou seja, o que você coloca ali no primeiro parágrafo serão as suas teses, que vão ser desenvolvidas ali no segundo e no terceiro parágrafos. E ali no último parágrafo, você vai trazer uma proposta de intervenção para esse desenvolvimento dessa tese. Então, você aqui disse qual é o problema, depois você exemplificou esse problema, provou que ele de fato existe e tem uma relevância na sociedade e, por fim, você traz uma proposta de intervenção para esse problema. Olha só, a interdependência entre os parágrafos. Aqui tem mais coisinhas, ó. A gente tem que aprender isso daqui, ó. Tem que ir lá naqueles sites, InfoEscola, Brasil Escola, toda matéria de língua portuguesa, de redação. Esses sitezinhos que ensinam para criança, só para a gente fazer um review, só para a gente lembrar, trazer de volta à memória aquilo que a gente aprendeu lá no fundamental. E aí, ó, a gente tem que aprender preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais. E, gente, por que eu tô falando assim? Parece estranho, né? Mas é porque eu já falei isso antes. Quem viu os vídeos de antes já sabe o contexto disso. Mas vou explicar agora para quem está chegando agora. Esses sitezinhos foram uma dica que eu dei para quem está estudando a redação, porque não precisa você comprar, nossa, vou comprar um livro super caríssimo de concurso de língua portuguesa para preparação para concurso, para eu aprender essas coisas aqui. Não, gente. É só para relembrar. Podem ver nesses sitezinhos de educação infantil, porque é melhor para a gente lembrar dessas coisas, porque lá está escrito com uma linguagem super fácil, exemplificada, muito boa da gente entender. Senão, os livros mais complexos vão confundir mais ainda a nossa cabeça. A língua portuguesa não é fácil. Eu admiro quem gosta e aprende bastante mesmo língua portuguesa, porque para mim não tem muitas coisas ali, não tem lógica. É um grande aceita que dói menos. Então, para mim é um pouco complicado de entender isso, né? As coisas têm que ter lógica para mim, para eu guardar, interiorizar. Mas aí, só fazer um review dessas coisas aqui. Por quê? Porque elas vão ajudar a coesão do seu texto. Coesão, coerência e coesão, lembra? E isso vai fazer com que o seu texto estabeleça essa inter-relação que precisa entre as coisas que eu falei, orações, frases, parágrafos. E aí, ó, cada parágrafo tem que ter um ou mais períodos. O que são períodos? Vai lá no sitezinho para você lembrar o que é. Mas assim, a grosso modo, é até onde tem ponto. Escreveu, ponto. Então, tem um período ali. Aí escreveu mais, ponto. Aí ele tem outro período. Por exemplo, aqui nesse próprio texto, ó, daqui até aqui é um período, porque a gente tem um ponto. Daqui até aqui, outro período, porque tem um ponto. E daqui até aqui, outro período. Uai, cadê? Porque tem um ponto. Ó, outro período, tá? Então, esse textozinho aqui, esse trechinho aqui, tem 3 períodos. Beleza, galerinha? E depois é a quinta. E acabou. Olha, que simples, que prático, que rápido, que fácil, que delícia que é estudar redação para Enem. Então, gente, ó, eu vou ensinar vocês a aplicarem, tá? Esses mecanismos linguísticos. Eu vou dar dicas de conectivos, que a gente vai precisar muito. Vamos precisar muito de advérbios, então estudem, vejam o que são advérbios. Né? Vou ajudar vocês a fazerem, nós vamos fazer redação juntos, corrigir, ver exemplos, vamos começar do zero, a fazer o primeiro parágrafo, depois o segundo, depois o terceiro, e vai dar super certo, tá? Lá no meu Classroom tem dicas de... Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aproveitar que essa aula foi rapidinha. Ó, revisar os diferentes tipos de advérbios, tá vendo aqui? Vocês cliquem aqui, ó, no toda a matéria, vai te levar lá para esse site, tá? Não é propaganda,
Mas aqui tem os tipos de verbo, advérbio de modo, de intensidade, advérbio de lugar, advérbio de tempo. E aí, olha eu aqui, minha propagandinha, que bonitinha. Aqui também tem segue link para revisar os diferentes tipos de conectivos. Ah, não sei quais conectivos existem, quais conectivos usar, quando usar, os tipos de conectivos. Aí clica aqui, toda a matéria, tipos de conectivos. A professora Daniela Dayana está ensinando aqui, os tipos para a gente saber quais usar e quais não usar. Tá bom? Minha propagandinha aqui de novo, linda, maravilhosa. Ai, que bonita, gente. Pois é, entrem lá no... Vamos clicar para ver o que acontece? Mudou o propósito agora. De redação para Enem. Cadê eu? Tcharam! Gente, aqui estou eu, no Super Prof, tá? Dando aulas de redação. Então, tá aqui tudo sobre mim, se vocês tiverem dificuldade, aqui são meus alunos, que deram avaliação, aqui as recomendações do povo, aqui tem outros professores, caso vocês queiram procurar estudar língua portuguesa, né, caçar um professor de língua portuguesa aqui, mas enfim, todo lugar que eu vou, eu tô, gente. Isso aqui não é propaganda desse site aqui não, tá? Geralmente a propaganda vai para os sites de educação mesmo, né? E é o site de educação onde eu mais entro, então geralmente tá lá. Então, gente, beijo. Curtam esse vídeo se vocês curtiram de fato. Ativem o sininho, se inscrevam para vocês receberem mais vídeos para me ajudar a continuar. Escrevam aqui se vocês estão achando chato, se vocês não estão entendendo nada, se vocês querem um outro modelo, o que vocês querem ver por aqui, quais tipos de assuntos de redação vocês querem ver por aqui. Eu já tenho meu planejamento, mas eu vou fazendo de acordo com o que vocês vão pedindo também, tá bom? Compartilhem, né? Pra gente compartilhar aí a educação e todo mundo se dá bem no Enem e nos concursos públicos desse nosso Brasilzão de meu Deus. Beijo, tchauzinho, galera. Bons estudos.